que nossas dificuldades nunca serão maiores que seu poder infinito. Neste mensagem descobriremos juntos como Jesus enfrentou a noite mais escura de sua vida e ainda assim encontrou paz na oração. Veremos o que a Bíblia nos diz sobre como entregar nossas cargas antes de dormir. Ao final compartilharei uma oração baseada nas palavras de Jesus que pode transformar suas noites de inquietação em noites de descanso e restauração. Antes de continuar, quero convidá-lo a fazer um ato de fé e escreva nos comentários: paz em Cristo. Essa declaração será seu compromisso com a paz que Jesus deseja lhe dar. Além disso, ao interagir com este mensagem, dando like e compartilhando, você ajuda mais pessoas que precisam da paz do Senhor a recebê-la. É uma maneira simples, mas poderosa de espalhar a mensagem do Evangelho e permitir que outros sejam libertos do insônia e da ansiedade. Não espere mais. Dê like agora e escreva paz em Cristo nos comentários. Deus trouxe muitas pessoas a este mensagem com um propósito. Alguns tentaram de tudo para dormir em paz: música relaxante, comprimidos, exercícios de respiração. Mas o que realmente precisam não é uma solução humana, mas um descanso divino. Hoje o Espírito Santo quer revelar o segredo que transformou a maneira como Jesus enfrentava a noite. Na penúltima parte deste mensagem, compartilharei uma chave especial, uma revelação que pode desbloquear uma bênção em sua vida. Acompanhe até o final, porque o que vou compartilhar pode mudar para sempre a maneira como você dorme. Agora, vamos mergulhar no primeiro grande descobrimento sobre a oração secreta de Jesus para dormir em paz. Nos trasladamos ao jardim do Getsemane. A noite estava escura, o vento sussurrava entre os olivais. Jesus, sabendo que sua hora se aproximava, sentiu em sua alma uma angústia tão profunda que o levou a cair de joelhos em oração. Era o momento mais difícil de sua vida na terra, a véspera de sua crucificação. Ainda assim, em meio à tormenta interior que enfrentava, Jesus orou. O que ele disse nessa oração? Quais foram as palavras que saíram de seus lábios na hora de maior angústia e temor? Se houve uma noite em que Jesus poderia ter perdido a paz, foi essa. Seus discípulos dormiam, seu momento de entrega estava próximo, e seu sofrimento apenas começava. No entanto, em meio a tudo isso, ele nos deixou um modelo de como devemos entregar nossas cargas antes de dormir. Em Lucas 22, 41-42, lemos: "E ele se apartou deles a uma distância como de um tiro de pedra, e posto de joelhos, orou, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua." Aqui encontramos o primeiro segredo da oração de Jesus: entrega. Antes de enfrentar a noite mais escura de sua vida, Jesus não ignorou sua angústia nem escondeu sua dor. Em vez disso, ele a levou ao Pai, expressou seu desejo, mas o submeteu à vontade de Deus. Nesse instante, Jesus nos mostrou que a paz não vem quando tudo está resolvido, mas quando confiamos plenamente que Deus está no controle. Reflita nisso. Se Jesus, o Filho de Deus, sentiu angústia e a entregou ao Pai em oração, quanto mais nós precisamos fazer isso antes de dormir. Quantas vezes nos deitamos com um peso no coração sem entregá-lo a Deus? Quantas noites de insônia passamos por não dizer: Senhor, que se faça a tua vontade e não a minha? O Evangelho de Lucas nos dá mais um detalhe sobre essa cena. Em Lucas 22, 43 diz: "E ele apareceu um anjo do céu que o fortalecia." Aqui é uma verdade poderosa: quando oramos como Jesus, Deus nos fortalece. Jesus não recebeu uma solução imediata para seu sofrimento, mas recebeu força para enfrentá-lo. Quando entregamos nossas preocupações em oração antes de dormir, não apenas nos livramos do peso, mas também recebemos novas forças para o dia seguinte. Quantas vezes você tentou dormir com o coração cheio de inquietudes? O que acontece? O sono não vem, o corpo está exausto, a ansiedade cresce. Mas Cristo nos ensinou que o melhor remédio para a alma inquieta antes de dormir é a oração. Quero desafiá-lo hoje, esta noite, quando se preparar para descansar,
Ore como Jesus fez no Getsemane. Não retenha nada. Entregue ao Pai cada carga que carrega no coração. Não se deite com o peso de suas preocupações. Descanse na certeza de que Deus o ouviu e que sua vontade é perfeita. Quero convidá-lo a escrever nos comentários uma declaração de fé. Senhor, em tuas mãos deixo minha ansiedade. Ao fazer isso, você estará dando um passo de fé, praticando a oração de entrega antes de dormir. Não se esqueça de dar like ao vídeo, pois assim você ajuda mais pessoas a ouvir este mensagem e aprender a descansar em Cristo. Mas isso não termina aqui. A oração do Getsemane nos ensina sobre entrega, mas há outra oração de Jesus que revela o caminho para a paz que ultrapassa todo entendimento. No próximo segmento descobriremos juntos. Vamos ao Salmo 4:8 e o descanso no Senhor. A noite cai, o mundo ao seu redor se apaga lentamente, mas em seu interior a inquietação persiste. O dia esteve cheio de preocupações, problemas sem solução, responsabilidades que pesam sobre seus ombros. Sua mente não para, revisitando erros do passado e temores do futuro. Você tenta dormir, mas algo o impede. No entanto, Deus já nos deixou uma promessa em sua palavra, uma verdade que, se abraçada e aplicada, mudará completamente sua maneira de descansar. Está no Salmo 4:8 que diz: Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes viver confiante. Desde Turchei diz: Você que é sol. Que verdade poderosa! Em poucas palavras, o rei Davi nos mostra um segredo que muitos ignoram: a verdadeira paz não vem do mundo, mas de Deus. Pense nisso. Davi enfrentou perseguições, cercado de inimigos e perigos constantes, e ainda assim pôde declarar essas palavras com certeza. Como ele conseguiu? A resposta é simples. Sua confiança não estava em suas circunstâncias, mas no Senhor. Agora pergunto, em que você está confiando antes de dormir? Hoje em dia, muitos buscam descanso em métodos humanos. Alguns dependem de comprimidos, outros procuram distração na televisão, na música relaxante ou nas redes sociais, até que o cansaço os vence. Mas a Escritura nos diz que a chave do descanso não está nesses métodos, mas na confiança em Deus. A chave do Salmo 4:8 está na última frase: Porque só tu, Senhor, me fazes viver confiante. Aqui está a verdade que muda tudo. A paz para dormir não é um sentimento passageiro, mas uma decisão de confiança. Davi não esperava sentir paz para se deitar. Ele escolhia confiar em Deus, e essa confiança lhe trazia paz. Jesus viveu da mesma maneira, apesar das tempestades, traições e provações. Nunca perdeu sua paz porque sabia que o Pai tinha tudo sob controle. Você também pode fazer o mesmo. Esta noite, antes de fechar os olhos, proclame o Salmo 4:8 sobre sua vida. Não se deite com preocupações. Antes de dormir, diga com fé: Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes viver confiante. Se fizer isso, estará aplicando um princípio espiritual transformador. Você não estará depositando sua segurança nas circunstâncias, mas em Deus. Quando confia nele, sua paz o cobre. Quero convidá-lo a reforçar esta lição com um ato de fé. Escreva nos comentários: Senhor, confio em ti e descansarei em paz. Ao fazer isso, você estará proclamando que a ansiedade, o medo e o insônio não terão poder sobre você. Você está decidindo confiar em Deus e receber o descanso que só Ele pode dar. Se ainda não deu like ao vídeo, faça isso agora. Cada like é uma forma de compartilhar este mensagem e ajudar mais pessoas a descobrir que o verdadeiro descanso está em Deus. Mas há mais. Jesus nos deixou outra promessa sobre uma paz que vai além do que podemos compreender. No próximo segmento descobriremos como entregar nossas cargas ao Senhor e receber essa paz sobrenatural. Em Filipenses 4:6-7, lemos: Não estejais inquietos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e pela súplica, com ação de graças, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus.
Você já sentiu sua mente se transformar em um campo de batalha antes de dormir? Você se deita, mas os pensamentos invadem, preocupações com o amanhã, remorsos do passado, temores sobre o que está por vir. Parece impossível descansar porque dentro de você há uma tempestade que não para. Mas Jesus nos deixou um presente capaz de acalmar essa tempestade. Uma paz que pode trazer tranquilidade ao seu coração, mesmo em meio aos maiores problemas. Em Filipenses 4, 6, 7, o apóstolo Paulo revela um princípio espiritual poderoso. Observe a ordem neste trecho. Primeiro, não permita que a preocupação o domine. Deus não quer que você viva escravizado pelo afã. Segundo, em vez de carregar esses temores, entregue-os a Deus em oração. Não guarde dentro de si o que deve ser depositado diante do Senhor. Terceiro, faça isso com gratidão. Não apenas peça, mas agradeça, porque Deus já está agindo em sua vida. Então você experimentará a paz de Deus preenchendo seu coração e sua mente. Percebe o quão extraordinário é isso? A paz de Deus não é como a paz do mundo. Ela não depende do que acontece ao seu redor, mas vai além de todo entendimento. Isso significa que mesmo cercado de dificuldades, você pode encontrar um descanso verdadeiro. Jesus nos deu um exemplo perfeito disso quando estava na barca em meio a uma tempestade, Marcos 4, 35, 41. Os discípulos estavam aterrorizados, mas Jesus dormia em completa paz. Por quê? Porque sua confiança não dependia do vento ou das ondas, mas de seu Pai Celestial. Agora pergunto, em que você coloca sua confiança quando a noite chega? Se sua paz depende de os problemas desaparecerem, você nunca a encontrará. Mas se sua paz está fundamentada em Deus, você poderá dormir mesmo em meio à tempestade. Esta noite, antes de se deitar, coloque em prática Filipenses 4, 6, 7. Antes de dormir, apresente ao Senhor cada inquietação, não guarde nada. Diga a Deus cada carga, cada temor, cada ansiedade e agradeça, mesmo antes de ver a resposta, porque Ele já está agindo a seu favor. Depois descanse na segurança de que sua paz guardará seu coração e sua mente. Quero que você faça um ato de fé. Escreva nos comentários: Senhor, entrego minhas cargas e recebo tua paz. Ao fazer isso, estará proclamando que hoje escolhe confiar em Deus e receber a paz que o mundo não pode dar. Se ainda não deu like ao vídeo, faça isso agora. Cada like ajuda este mensagem a chegar a mais pessoas que precisam aprender a descansar em Deus. Mas isso não termina aqui. Jesus nos deixou mais exemplos de como viver uma vida de paz e descanso no Pai. No próximo segmento, veremos um homem que aprendeu a confiar em Deus, mesmo quando sua vida estava em perigo, Daniel. Imagine que sua vida estivesse em perigo, que houvesse um decreto que colocasse sua cabeça em risco. Você poderia dormir em paz sabendo que, ao amanhecer, poderia perder tudo? Para muitos, isso seria motivo de insônia, medo e angústia. Mas a Bíblia nos fala de um homem que, mesmo em tal circunstância, encontrou descanso em Deus, Daniel. Ele era um homem de oração. 3 vezes ao dia, se prostrava diante de Deus, independentemente do que acontecia ao seu redor. Quando o rei Dário, enganado por seus conselheiros, assinou um decreto proibindo orar a qualquer outro Deus que não fosse ele, Daniel não hesitou em continuar buscando seu Senhor. Em Daniel 6:10 lemos: quando Daniel soube que o edito fora assinado, entrou em sua casa, e estando abertas as janelas de sua câmara que davam para Jerusalém, se ajoelhava 3 vezes ao dia, e orava e dava graças diante de seu Deus, como solia fazer antes. Que testemunho poderoso! Daniel não permitiu que a ameaça de morte o afastasse de sua comunhão com Deus. Ele continuou orando, confiando e descansando na presença do Senhor. Há um detalhe extraordinário aqui: a oração de Daniel não era desesperada, mas cheia de gratidão. A Escritura diz que ele orava e dava graças, mesmo em meio à crise. Sua paz permanecia intacta. O que aconteceu depois? Daniel foi lançado ao fosso dos leões, uma sentença de morte humanamente falando. Mas enquanto Daniel dormia rodeado de feras, Deus enviou seu anjo para fechar a boca dos leões. Pense nisso: quem dormiu melhor naquela noite?
Daniel no fosso dos leões ou o rei Dário em seu palácio? A resposta está em Daniel 6,18. Então o rei se foi para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou que trouxessem instrumentos de música diante dele, e fugiu-lhe o sono. O rei, com toda a sua riqueza e poder, não conseguiu dormir. Mas Daniel, em uma situação de vida ou morte, descansou na paz de Deus. O que isso nos ensina? Que a verdadeira paz e o descanso não dependem de nossas circunstâncias, mas de nossa relação com Deus. Daniel pôde dormir em meio aos leões porque sabia que o Senhor estava com ele. Quantas vezes você deixou que os leões de sua vida roubassem seu sono? Problemas, preocupações, temores, todos tentam tirar sua paz. Mas se você confiar em Deus como Daniel, poderá dormir em paz sabendo que Ele está ao seu lado. Esta noite, antes de se deitar, siga o exemplo de Daniel, ore com gratidão, independentemente do que estiver enfrentando. Coloque suas preocupações nas mãos de Deus, sabendo que Ele tem o controle absoluto. Confie no mesmo Deus que fechou a boca dos leões, porque Ele está com você agora mesmo. Quero que você dê um passo de fé e declare esta verdade. Escreva nos comentários: Senhor, confio em Ti e descansarei em Tua paz. Ao fazer isso, estará reafirmando sua decisão de confiar em Deus, independentemente do que enfrente. Se ainda não deu like ao vídeo, faça isso agora. Cada like permite que mais pessoas descubram como encontrar descanso em Deus. Mas isso não termina aqui. Jesus nos deixou um exemplo maravilhoso de confiança em meio à tempestade. No próximo segmento, veremos como Jesus pôde dormir em paz enquanto seus discípulos estavam cheios de temor e ansiedade. Imagine, você está em um pequeno barco em meio a um mar revolto. O vento é feroz, as ondas batem com violência, a água começa a encher a embarcação, e tudo indica que ela vai afundar. Você seria capaz de dormir em meio a essa tempestade? Parece impossível, não é? Mas Jesus o fez. Em Marcos 4, 35, 41, encontramos uma cena poderosa. Jesus e seus discípulos navegavam pelo mar da Galileia, quando de repente uma forte tempestade se desatou. As ondas ameaçavam afundar o barco. Mas em meio a tudo isso, Jesus dormia tranquilamente. Ele estava na polpa dormindo sobre um travesseiro. E o despertaram dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? Marcos 4:38. Que contraste impressionante! Enquanto os discípulos estavam cheios de angústia, Jesus permanecia em paz. Os discípulos fixaram seus olhos nas ondas e viram perigo. Jesus fechou os olhos e viu a mão de seu Pai o sustentando. Aqui há uma grande lição: se Jesus pôde dormir na tempestade, nós também podemos. O mais impactante é o que aconteceu depois. Com uma só palavra, Jesus deteve o vento e o mar. E levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E cessou o vento e fez-se grande bonança. Marcos 4:39. Jesus não apenas descansava em meio à tempestade, mas tinha autoridade sobre ela. Hoje pergunto: o que está roubando sua paz? Uma crise familiar, problemas financeiros, incerteza sobre o futuro? A boa notícia é que o mesmo Jesus que acalmou a tempestade ainda tem poder sobre qualquer situação que você enfrente. Se hoje você sente que as ondas da vida estão te afundando, faça o que os discípulos fizeram: clame a Jesus. Antes de dormir esta noite, eleve uma oração e diga: Jesus, hoje deposito minhas preocupações em tuas mãos, sei que tens o controle e posso descansar em tua paz. Quero que você reforce esta verdade com um ato de fé. Escreva nos comentários: Jesus é minha paz na tempestade. Ao fazer isso, estará declarando que nada nem ninguém poderá roubar a paz que Cristo depositou em seu coração. Se ainda não deu like ao vídeo, faça isso agora. Cada like é uma forma de compartilhar esta verdade com alguém que precisa aprender a descansar em Jesus. Mas ainda há mais. Jesus nos deixou uma oração que nos ensina como confiar em Deus em cada aspecto de nossa vida, incluindo nosso descanso.
No próximo segmento exploraremos como o Pai Nosso nos ajuda a dormir em paz. Quando os discípulos viam Jesus orar, notavam algo diferente nele. Sua maneira de se dirigir ao Pai não era fria nem mecânica, mas cheia de confiança, proximidade e poder. Foi por isso que um dia lhe disseram: Senhor, ensina-nos a orar. Lucas 11:1. Jesus respondeu com uma oração que se tornaria a mais conhecida da história, o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo aquele que nos deve. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Lucas 11:2-4. O que muitos não percebem é que essa oração é perfeita para recitar antes de dormir. Ao observar o Pai Nosso com atenção, encontramos 5 elementos que nos ajudam a descansar em paz. Primeiro, Pai Nosso que estás nos céus nos lembra que não estamos sozinhos. Não importa quão difícil tenha sido o nosso dia, temos um Pai amoroso que cuida de nós. Segundo, faça-se a tua vontade nos ensina a soltar nossas cargas nas mãos de Deus. Em vez de levar nossas preocupações para a cama, podemos entregá-las a Ele e descansar em sua vontade. Terceiro, o pão nosso de cada dia nos dá hoje nos ensina a depender da provisão de Deus. Não precisamos nos angustiar pelo amanhã, porque o Senhor já tem tudo sob controle. Quarto, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo aquele que nos deve e nos liberta do peso da culpa e nos cura do rancor. Nada é mais desgastante que ir para a cama com o coração carregado de amargura. Quinto, livra-nos do mal. É uma declaração de confiança na proteção divina. Ao orar isso, proclamamos que nenhum ataque do inimigo poderá contra nós, porque Deus é nosso escudo. Há uma oração melhor para elevar antes de dormir? Jesus nos deixou o Pai Nosso como um modelo de oração que nos lembra que podemos confiar, soltar nossas preocupações e descansar no amor inesgotável do Pai. Se ultimamente você tem tido noites de insônia, se a ansiedade ou o medo roubaram sua paz, encorajo-o a fazer esta oração esta noite antes de dormir. Mas não a recite como uma repetição vazia. Declare-a, permitindo que cada palavra penetre no mais profundo do seu ser. Quero desafiá-lo. Esta noite, antes de fechar os olhos, ore o Pai Nosso com sinceridade e permita que a paz de Deus encha sua alma. Escreva nos comentários: Pai, em tuas mãos deixo meu descanso. Ao fazer isso, estará rendendo sua noite a Deus e afirmando que confia em sua paz. Se ainda não deu like ao vídeo, faça isso agora. Cada like é uma oportunidade para que mais pessoas ouçam este mensagem e aprendam a descansar em Deus. Mas ainda há mais, a Bíblia nos fala de uma mulher que também viveu noites de angústia e aprendeu a deixar tudo nas mãos de Deus. No próximo segmento veremos a história de Ana e como sua oração a levou a experimentar um descanso verdadeiro. Talvez você já tenha se encontrado chorando na solidão da noite, sentindo que ninguém vê sua dor. Há momentos em que o peso da vida se torna insuportável quando parece que ninguém entende nossa luta e a escuridão só intensifica a angústia. Ana conhecia bem essa sensação. Em 1 Samuel 1, lemos sobre uma mulher que passava muitas noites chorando, consumida pela tristeza e pela desesperança. Ana era estéril, e naquela época, não ter filhos era visto como uma desonra. Para piorar, sua rival, Penina, a atormentava, zombando de sua situação dia e noite. Ana vivia com um peso no coração, presa em uma dor que parecia não ter fim. Mas uma noite tudo mudou. Em vez de continuar sofrendo em silêncio, Ana tomou uma decisão, se levantou e derramou sua alma diante de Deus. Em 1 Samuel 1:10, lemos: Ei, com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Aqui encontramos um princípio poderoso. Ana não reprimiu sua dor, mas a levou diante daquele que podia ajudá-la. Muitas vezes cometemos o erro de levar nossas preocupações para a cama em vez de levá-las a Deus. Nos deitamos com a mente cheia de ansiedade, com o coração ferido, preocupados com o futuro
e isso rouba nossa paz. Mas Ana nos ensina que a oração é o lugar onde se deixam as cargas. O que aconteceu depois de sua oração? Ele respondeu: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Samuel 17. E aqui está o mais surpreendente. Então a mulher se foi pelo seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Samuel 18. Ana ainda não havia recebido seu milagre, mas já tinha recebido paz. Antes que sua situação mudasse, seu coração já havia sido transformado. Por quê? Porque quando entregamos nossa carga a Deus em oração, a paz chega antes da resposta. Essa é a chave para descansar no Senhor. Não espere que tudo esteja resolvido para encontrar tranquilidade. Descanse agora, porque Deus já está agindo, mesmo que você ainda não veja. Se esta noite o insônio perseguir, se a ansiedade e as preocupações roubarem seu sono, faça o que Ana fez, derrame sua alma diante de Deus. Diga tudo, não guarde nada. Depois levante-se com paz, porque Deus ouviu sua oração. Esta noite, antes de dormir, faça uma oração sincera e diga ao Senhor: Senhor, entrego minha carga a Ti, confio que tens o controle e em paz me deitarei e dormirei. Quero que reforce esta verdade com um ato de fé. Escreva nos comentários: Senhor, deixo minha carga em Tuas mãos. Ao fazer isso, estará declarando que hoje decide confiar em Deus e receber sua paz. Se ainda não deu like ao vídeo, faça isso agora. Cada like é uma semente de esperança para alguém que precisa encontrar descanso em Deus. Mas este mensagem não termina aqui. A palavra de Deus nos dá uma promessa poderosa sobre a paz que Ele nos oferece. No próximo segmento descobriremos Isaías 26:3 e o segredo para viver em um descanso sobrenatural. Em Isaías 26:3 encontramos uma das declarações mais poderosas sobre o descanso em Deus. Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em Ti, porque em Ti confia. Imagine ter uma paz tão profunda que nenhuma circunstância possa roubar. Uma paz que permanece firme, que vem do alto. Deus nos deu essa promessa, uma paz sobrenatural que não depende de nossas circunstâncias. Há dois princípios que devemos compreender aqui. Primeiro, é Deus quem nos sustenta em paz. Não depende de nossa habilidade para controlar emoções ou acalmar a ansiedade. É o Senhor quem nos protege e nos cobre com sua paz perfeita. Segundo, a condição para viver nessa paz é que nossa mente permaneça nele. O que isso significa? Significa que, se nossas noites estão cheias de preocupações, temores e incertezas, a paz será difícil de encontrar. Mas se permitirmos que nossa mente seja inundada com a verdade de Deus, então sua paz nos guardará. No original hebraico, a expressão usada é Shalom Shalom, uma repetição que enfatiza a plenitude dessa paz. Não é uma tranquilidade momentânea, não é um alívio passageiro, é uma paz completa, absoluta, imutável, que cobre cada aspecto de nossa vida. Como podemos experimentá-la em nosso dia a dia? Primeiro, antes de se deitar, substitua a ansiedade pela palavra de Deus. Em vez de repassar seus problemas, medite no que Deus disse. Em vez de repetir preocupações, proclame suas promessas. Em vez de imaginar o pior, lembre-se de que Deus tem o controle. Segundo, ore entregando sua confiança ao Senhor. Não vá dormir sem dizer: Pai, confio em Ti. Tu tens o controle da minha vida e do meu futuro. Quando você se rende a Deus em oração, Ele enche seu coração com uma paz que o mundo não pode dar. Terceiro, crie uma rotina que alimente sua paz antes de dormir. Desligue as distrações, dedique alguns momentos à oração e à adoração. Encha sua mente com o que edifica. Não permita que as notícias negativas do dia sejam a última coisa que você ouve antes de dormir, mas que a presença de Deus encha seu coração. Se você praticar isso, verá como a ansiedade e o insônio desaparecem, porque Deus é fiel à sua promessa. Ele guardará em perfeita paz aquele que confia nele. Quero propor um desafio para hoje, esta noite. Decida confiar em Deus com todo o seu ser, creia em sua fidelidade e descanse em seu amor. Escreva nos comentários:
Senhor, em ti confio e descanso em tua paz. Ao fazer isso, estará declarando que hoje escolhe receber a paz de Deus em sua vida. Se esse mensagem o abençoou, compartilhe com outros para que mais pessoas descubram como encontrar descanso no Senhor. Mas isso não é tudo. Jesus não apenas nos deixou uma promessa de paz, mas orou especificamente para que vivêssemos nessa paz. No próximo segmento, exploraremos a oração total de Jesus em João 17 e como sua intercessão nos dá a segurança de que podemos descansar nele. Imagine, Jesus sabia que sua hora havia chegado, que logo enfrentaria a cruz. Ele sabia que seria traído, humilhado e crucificado. No entanto, naquela noite crucial, antes de ser preso, ele fez algo maravilhoso. Orou por você. Em João 17 encontramos o que é conhecido como a oração sacerdotal de Jesus. Um momento único em que ele intercede não apenas por seus discípulos, mas por todos os que creíamos nele. Em João 17:9, Jesus diz: Eu rogo por eles. Não rogo pelo mundo, mas pelos que me deste, porque são teus. E mais adiante, em João 17:20, ele faz uma declaração ainda mais impressionante. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que hão de crer em mim pela palavra deles. Isso significa que Jesus orou por você antes mesmo de você nascer. Você pode imaginar a profundidade desse amor? Ele sabia que você enfrentaria noites de temor, dúvidas e incertezas. Sabia que o inimigo tentaria roubar nossa paz. Mas em sua oração, ele pediu algo extraordinário. Pai Santo, guarda-os em teu nome, aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós somos. João 17:11. E depois nos deixou uma promessa que muda tudo. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14:27. Amigo, Jesus orou por você. Quando elevou essa oração em João 17, estava assegurando que você e eu pudéssemos viver em sua paz. Não uma paz qualquer, mas sua paz perfeita. Não uma paz baseada nas circunstâncias, mas uma que ultrapassa todo entendimento. Não uma paz temporária, mas eterna. Se Jesus orou para que você vivesse em paz, por que continua permitindo que o medo roube seu descanso? Esta noite, antes de dormir, lembre-se de que o mesmo Jesus intercedeu por você. Ele pediu que você fosse guardado, declarou paz sobre sua vida, assegurou que, independentemente da tempestade, sua paz estará com você. Hoje, descanse na oração de Jesus. Quando se deitar, repita em seu coração: Senhor, descanso em tua paz, porque sei que oraste por mim. Quero que você afirme esta verdade com um ato de fé. Escreva nos comentários: Jesus orou por mim e eu descanso em sua paz. Ao fazer isso, estará afirmando que hoje recebe a paz que Cristo já conquistou para a sua vida. Se ainda não deu like ao vídeo, faça isso agora. Cada like é uma maneira de levar este mensagem a mais pessoas que precisam aprender a descansar em Jesus. Mas isso não é tudo. Jesus nos revelou outro princípio transformador sobre a paz e a gratidão. No próximo segmento descobriremos como a ação de graças pode mudar nossas noites e nos levar a um descanso profundo em Deus. Você já se deitou sentindo-se vazio, com a sensação de que nada em sua vida está em ordem? Muitas vezes, terminamos o dia focando no que nos falta, no que deu errado, no que não conseguimos. Nossa mente se enche de inquietudes e preocupações, e isso rouba nossa paz. Mas Jesus nos ensina um princípio que pode transformar nossas noites: a gratidão. Em Tessalonicenses 5:16-18, a Escritura diz: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. A gratidão abre a porta para a paz. Muitas vezes acreditamos que para sentir paz, nossas circunstâncias precisam mudar. Mas a gratidão nos permite ver a mão de Deus mesmo em meio aos desafios. Jesus demonstrou esse princípio antes de realizar milagres. Antes de multiplicar os pães e os peixes, antes de chamar Lázaro para fora do túmulo,
ele começava dando graças. Em João 11:41, quando Jesus está prestes a ressuscitar Lázaro, ele não começa com um pedido, mas com uma ação de graças. Pai, graças te dou porque me ouviste. Ele disse isso antes que Lázaro saísse do túmulo. A gratidão não é apenas um sentimento, é uma expressão de fé. É reconhecer o que Deus fez e confiar no que Ele ainda fará. Como a gratidão pode transformar seu descanso? Se cada noite você se deita com ansiedade, é hora de mudar sua perspectiva. Em vez de repassar seus problemas antes de dormir, comece a lembrar suas bênçãos. Agradeça pela vida, pela saúde que você tem, por Deus tê-lo sustentado até hoje, por sua fidelidade inabalável. Quando você enche seu coração de gratidão, não há espaço para o temor, a preocupação ou a angústia. Jesus quer que você aprenda a descansar na certeza de que, se hoje você respirou, é porque Deus ainda tem um propósito para você. Quero propor um desafio para esta noite. Antes de dormir, reserve um momento para dar graças. Ore e diga ao Senhor: Pai, graças por este dia. Reconheço que nem tudo foi perfeito, mas sei que estiveste comigo. Hoje escolho focar em tuas bênçãos e dormir em paz. Reafirme esta verdade com um ato de fé. Escreva nos comentários: Senhor, escolho agradecer. Ao fazer isso, estará declarando que hoje decide fechar seu dia com gratidão e confiança. Se ainda não deu like ao vídeo, faça isso agora. Cada like ajuda mais pessoas a descobrirem o poder da gratidão em Deus para transformar seu descanso. Mas isso não é tudo. Deus nos deixou uma promessa de proteção para nossas noites. Há um trecho que nos garante que podemos dormir sob o abrigo do Altíssimo. No próximo segmento exploraremos o Salmo 91 e a segurança de descansar sob a sombra do Onipotente. Você já sentiu temor ao dormir? Talvez você apague a luz, se deite, mas uma inquietação o invade. Pensamentos de medo enchem sua mente. E se algo ruim acontecer enquanto durmo? E se eu não acordar? E se o inimigo me atacar à noite? Mas Deus não quer que seus filhos vivam com temor. Ele nos deu uma promessa poderosa de proteção enquanto dormimos, o Salmo 91. Este salmo é um dos trechos mais contundentes da Escritura sobre a proteção divina. Deus nos garante que Ele nos guarda de dia e de noite. No Salmo 91, 1-2, diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Quando você dorme, não está indefeso, está sob a sombra do Onipotente. Mais adiante, no versículo 5, Deus faz uma promessa específica para a noite: não temerás o terror noturno, nem a seta que voa de dia. Isso significa que nenhum espírito de medo, nenhum pesadelo, nenhuma opressão poderá tocá-lo. Deus o rodeia. Sua presença é um escudo sobre sua vida. Como ativar a proteção do Salmo 91 antes de dormir? Primeiro, proclame o Salmo 91 antes de se deitar. Leia-o ou repita-o em oração com fé, crendo em cada palavra. Segundo, coloque seu descanso nas mãos de Deus. Não vá para a cama com temor. Antes de dormir, diga: Senhor, entrego-me a tua paz porque sei que me proteges. Terceiro, não deixe o medo roubar sua tranquilidade. O temor é uma estratégia do inimigo para inquietar seu coração. Quando sentir o medo se aproximar, responda com confiança: o Senhor é meu refúgio e nele deposito minha confiança. Deus vela por você enquanto dorme, não há razão para temer a escuridão ou os ataques do inimigo. O mesmo Deus que fechou a boca dos leões quando Daniel estava no fosso, é o que guarda seu quarto esta noite. Quero propor um desafio para hoje. Antes de dormir, proclame o Salmo 91 sobre sua vida. Fale com Deus e diga: Pai, entrego-me à tua proteção. Tu és meu amparo e minha fortaleza. Dormirei confiante porque tua presença me cobre e me resguarda. Afirme esta verdade com um ato de fé. Escreva nos comentários: descanso sob a sombra do Altíssimo. Ao fazer isso, estará declarando que confia na proteção divina sobre seu descanso.
Se ainda não deu like ao vídeo, faça isso agora. Cada interação ajuda mais pessoas a descobrirem como confiar em Deus e encontrar paz para dormir. Agora quero levá-lo mais fundo nesta verdade. A Bíblia nos fala de um homem que, estando em perigo de morte, conseguiu dormir em completa paz porque sabia que Deus tinha o controle. No próximo segmento, exploraremos a história de Pedro na prisão e seu descanso em Deus. Imagine por um momento, você está preso em uma prisão escura, com grilhões nas mãos e nos pés, sabendo que ao amanhecer será executado. Não há como escapar, não há esperança visível. Como você reagiria? Muitos cairiam em pânico, outros chorariam desesperadamente ou implorariam por uma saída. Mas a Bíblia nos mostra um homem que, em meio a essa situação, fez algo inesperado, dormiu profundamente. Esse homem foi Pedro. Em Atos 12:6, a Escritura diz: "E quando Herodes estava para o fazer sair, naquela mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, preso com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão." Dormir em paz em meio ao perigo, como foi possível que Pedro descansasse nessa situação? Humanamente não havia esperança, mas sua confiança não estava nas circunstâncias, mas em Deus. Pedro compreendeu o que muitos ainda não entendem: o medo não resolve nada, a ansiedade não muda o futuro. Se Deus tem o controle, então posso descansar. Enquanto Pedro dormia, Deus enviou um anjo. Em Atos 12:7 lemos: "E eis que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz resplandeceu na prisão, e tocando a Pedro no lado, despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe as cadeias das mãos." Percebe? Pedro dormia em paz e enquanto dormia, Deus já estava agindo. Aqui há um princípio poderoso. Quando você confia em Deus e descansa nele, ele obra a seu favor. Quantas vezes você ficou acordado preocupando-se com algo que Deus já tem sob controle? Quantas noites perdeu o sono por problemas que o Senhor pode resolver? Pedro nos mostra que, embora o inimigo tente nos prender, Deus sempre tem a última palavra. Como aplicar a fé de Pedro em suas noites? Primeiro, coloque seu descanso nas mãos de Deus. Antes de dormir, diga: "Senhor, hoje decido confiar em Ti. Não me angustiarei, porque sei que cuidas de mim." Segundo, rejeite o medo e a ansiedade. Quando o temor tentar invadi-lo, responda com fé: "Se Deus está comigo, quem será contra mim?" Terceiro, creia que enquanto você dorme, Deus está agindo. Assim como enviou um anjo para libertar Pedro enquanto ele dormia, ele também pode trazer soluções à sua vida enquanto você descansa. Quero propor um desafio para hoje. Esta noite, antes de dormir, faça uma oração de entrega e confiança. Diga ao Senhor: "Pai, assim como Pedro, eu também dormirei em paz. Não importa o que enfrente, sei que tens o controle, e minha vida está em tuas mãos." Reafirme esta verdade com um ato de fé. Escreva nos comentários: "Senhor, confio em Ti e descanso em paz." Ao fazer isso, estará declarando que escolhe dormir com a paz que só Deus pode dar. Se ainda não deu like ao vídeo, faça isso agora. Cada like ajuda mais pessoas a descobrirem como confiar em Deus para descansar com tranquilidade. Mas há algo ainda mais profundo. Jesus mesmo nos ensinou a confiar completamente em Deus com sua última oração na cruz. No próximo segmento exploraremos essa oração e como ela nos ensina a entregar nossa vida a Deus cada noite. Reflita nisso. Jesus estava na cruz atravessando uma dor indizível. Suas forças se esvaíam, seu corpo estava destroçado, e a escuridão cobria a terra. Era o momento mais difícil de sua vida. E nesse instante ele fez algo impressionante. Orou. Em Lucas 23:46 a Bíblia diz: "Então Jesus, clamando com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito." E havendo dito isso, expirou. Essa foi sua última oração antes de entregar sua vida. Mas há algo extraordinário. Jesus não morreu com temor, mas com plena segurança. Ele depositou seu espírito nas mãos do Pai. E ao fazê-lo, nos deixou uma lição profunda sobre o que significa confiar em Deus até o último momento.
O que essa oração nos ensina para nossas noites? Cada vez que nos deitamos para dormir, de certa forma, é como se entrássemos em um breve descanso desta vida. Fechamos os olhos, nossa consciência se apaga e ficamos em um estado em que não temos controle. Você já pensou nisso? Dormir é um ato de confiança. Por isso, antes de ir para a cama, devemos fazer o que Jesus fez: nos colocar nas mãos do Pai e dizer com fé: Pai, nas tuas mãos entrego o meu descanso. Se Jesus, no momento de maior angústia, entregou sua vida ao Pai, quanto mais devemos nós confiar nele cada noite antes de dormir. Aqui está o segredo para um descanso em paz. Primeiro, renda sua vida a Deus cada noite. Não permita que as preocupações o sigam até a cama. Diga ao Senhor: Pai, coloco minha vida e meu descanso em tuas mãos. Segundo, confie que Deus cuida de você. Jesus não temeu a morte porque sabia que o Pai estava com ele. Você também não precisa temer a noite porque Deus vela por você. Terceiro, declare que o inimigo não tem poder sobre seu descanso. Assim como Jesus venceu a morte, você pode vencer o insônio, a ansiedade e o temor com a autoridade que Deus lhe deu. Quero propor um desafio para esta noite antes de dormir. Faça esta oração: Pai, nas tuas mãos entrego minha vida e meu descanso. Sei que me cuidas e que despertarei renovado, porque confio em ti. Reafirme esta verdade com um ato de fé. Escreva nos comentários: Senhor, nas tuas mãos entrego o meu descanso. Ao fazer isso, estará declarando que esta noite decide dormir com a paz que Jesus nos ensinou. Se ainda não deu like ao vídeo, faça isso agora. Cada like é uma forma de levar este mensagem a mais pessoas, para que também descubram como confiar em Deus e descansar em paz. Mas isso não é tudo. A verdadeira paz não vem apenas de nossas orações, mas também do Espírito Santo que intercede por nós e enche nosso coração de tranquilidade. No próximo segmento exploraremos o poder do Espírito Santo na oração noturna. Você já sentiu um cansaço tão profundo que nem mesmo tem forças para orar? Você se ajoelha, tenta falar com Deus, mas as palavras não saem. O esgotamento, a preocupação ou a dor o deixam sem fôlego, e tudo que resta é um silêncio pesado em sua alma. Mas aqui está a grande notícia: você não precisa orar sozinho. Em Romanos 8:26, lemos: E da mesma maneira também o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Que promessa maravilhosa! Quando você não encontra palavras, o Espírito Santo ora por você. Quando se sente fraco, ele o fortalece. Quando não sabe como se expressar, ele intercede com clamores que vão além do que a linguagem humana pode explicar. Muitos lutam com a ansiedade noturna. Parece que as preocupações se intensificam quando tudo está em silêncio. A solidão da noite muitas vezes se torna um campo de batalha na mente. Mas aqui está a chave: você não dorme sozinho. Jesus prometeu nos enviar o Consolador, o Espírito Santo, para estar conosco em todos os momentos. Em João 14:26, Jesus disse: Mas o Consolador, Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Sabe o que isso significa? Que quando você se deita preocupado, o Espírito Santo lhe lembrará que Deus ainda está no controle. Quando o medo tentar roubar sua paz, ele intercederá por você. Como deixar que o Espírito Santo guie sua oração noturna? Primeiro, antes de dormir, peça ao Espírito Santo que tome o controle de seu descanso. Diga: Espírito Santo, enche minha mente e meu coração com tua paz. Segundo, permita que ele interceda por você. Não se angustie se não souber o que dizer, apenas permaneça em sua presença e deixe que ele fale por você. Terceiro, escute sua voz através da palavra. Medite em um versículo antes de dormir e permita que o Espírito Santo traga à sua mente durante a noite. Quero propor um desafio para hoje. Antes de se deitar, faça esta oração: Espírito Santo, intercede por mim. Enche-me com tua paz e guia-me esta noite.
entrego meu descanso em tuas mãos. Fortaleça esta verdade com um ato de fé. Escreva nos comentários: Espírito Santo, toma o controle do meu descanso. Ao fazer isso, estará declarando que confia em sua presença para dormir em paz. Se ainda não deu like ao vídeo, faça isso agora. Cada like ajuda a compartilhar este mensagem com mais pessoas que precisam do consolo do Espírito Santo. Mas ainda há mais. A história de Jó nos lembra que mesmo nos momentos de maior sofrimento, podemos encontrar descanso em Deus. No próximo segmento veremos como a fé de Jó o sustentou em suas noites mais escuras e como sua confiança no Senhor lhe deu forças em meio à dor. Você já se deitou com o coração partido? Há noites em que o sofrimento é tão intenso que parece impossível encontrar paz. A mente não para, os recuerdos ferem, as lágrimas caem e o sono se torna inalcançável. Se há alguém que soube o que é passar noites em agonia, esse foi Jó. Em um único dia ele perdeu tudo: sua riqueza, seu gado, sua saúde e o mais devastador, seus filhos. Passou de viver na abundância a estar coberto de chagas, sentado sobre cinzas sem compreender por que Deus permitia tanto sofrimento. Em sua aflição expressou algo que muitos já sentimos: as noites se prolongam, e estou cheio de inquietudes até o amanhecer. Jó 7:4. Você já passou por noites em que a dor não deixa descansar, em que as horas parecem intermináveis e o amanhecer nunca chega. Mas aqui está o segredo: Jó nunca deixou de confiar em Deus. Apesar de tudo que sofreu, nunca amaldiçoou o Senhor. Em meio à sua angústia, ele proclamou algo extraordinário: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre o pó. Jó 19:25. Que declaração de fé! Em meio à dor, Jó não entendia o porquê de seu sofrimento, mas tinha a certeza de que seu Redentor tinha a última palavra. Aqui está a chave para descansar em paz. Mesmo em meio às provações, não precisamos compreender tudo, apenas confiar em Deus. Não precisamos ver a solução imediata, apenas saber que Deus está conosco. Não precisamos sentir paz na carne, apenas ter a certeza de que nosso Redentor vive. Deus restaurou a vida de Jó e lhe concedeu um novo começo. E abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro. Se hoje você atravessa noites de dor, lembre-se, Deus ainda não terminou com você. O que hoje parece uma perda, amanhã será um testemunho. As lágrimas de hoje se transformarão em gozo no futuro. Se Jó confiou em seu Redentor, você também pode. Como aplicar a fé de Jó em suas noites difíceis? Primeiro, declare que seu Redentor vive. Mesmo que não veja a saída, proclame com fé: Senhor, sei que tens o controle. Segundo, não permita que o sofrimento o afaste de Deus. Em vez de se distanciar, aproxime-se mais dele. Terceiro, creia na restauração. O que hoje parece ruínas, amanhã será reconstrução. Quero propor um desafio para hoje. Antes de dormir, faça esta oração: Senhor, embora não compreenda tudo, confio em Ti. Sei que meu Redentor vive e que transformarás minha dor em bênção. Fortaleça esta verdade com um ato de fé e escreva nos comentários: meu Redentor vive e nele descansarei. Ao fazer isso, estará declarando que mesmo que o sofrimento chegue, confia em Deus para encontrar paz. Se ainda não deu like ao vídeo, faça isso agora. Cada like é uma forma de ajudar outros a encontrarem descanso no Senhor. Mas há algo mais. Davi também passou por noites de angústia, mas aprendeu a confiar em Deus para dormir em paz. No próximo segmento, veremos como sua oração noturna nos ensina a descansar no Senhor. Você já se sentiu tão cercado de problemas que não conseguia dormir? Essas noites em que a angústia oprime o coração, o medo sussurra mentiras e a incerteza sobre o futuro rouba a paz? Davi viveu muitas noites assim. Fugiu de seus inimigos, foi traído pelos mais próximos, enfrentou guerras e lutas internas. Houve momentos em que humanamente não tinha razões para descansar, mas em meio a essas crises, Davi descobriu um poderoso segredo para dormir em paz. Aprendeu a confiar em Deus antes de dormir.
Ele escreveu no Salmo 3:5: Eu me deitei e dormi e despertei porque o Senhor me sustentou. Que declaração! Davi não disse que dormiu porque tudo estava bem, ele descansou porque sabia que Deus o sustentava. No Salmo 4:8, ele reafirma esse princípio: Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes viver confiante. Aqui está a chave. Davi não confiava em suas circunstâncias, mas em Deus. Não dormia porque não tinha inimigos, mas porque sabia que o Senhor o protegia. Não descansava porque tudo estava resolvido, mas porque tinha a certeza de que Deus tinha o controle. Como podemos aplicar isso em nossa vida? Primeiro, antes de dormir, entregue tudo a Deus, não leve suas preocupações para a cama, diga: Senhor, deixo minhas cargas em tuas mãos. Segundo, declare que Deus é seu refúgio. Repita em seu coração: Em paz me deitarei, porque só tu, Senhor, me fazes viver confiante. Terceiro, não permita que o medo roube seu descanso. Quando a angústia tentar invadir sua mente, responda com a palavra de Deus. Quero propor um desafio para hoje. Antes de dormir, faça esta oração: Senhor, assim como Davi confiou em ti, hoje escolho fazer o mesmo. Não importa o que enfrente, sei que és meu refúgio e meu sustento. Em completa paz me deitarei e descansarei, porque minha vida está segura em tuas mãos. Afirme esta verdade com um ato de fé. Escreva nos comentários: Senhor, em paz me deitarei porque confio em ti. Ao fazer isso, estará declarando que Deus está colocando em suas mãos para abrir as portas do céu sobre sua vida financeira. E eu quero que você entenda que sua situação financeira não é apenas uma questão de números, de economia ou de falta de oportunidades, mas é uma batalha espiritual que precisa ser vencida no mundo do espírito primeiro, para depois se manifestar no mundo natural. O inimigo de nossas almas tem usado as dívidas como uma arma para roubar sua paz, destruir sua fé e matar seus sonhos. Mas o Senhor Jesus Cristo veio para que você tivesse vida em abundância, como está escrito em João 10:10, onde Jesus declara que o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. E esta abundância não é apenas espiritual, mas também material, porque nosso Deus é o dono do ouro e da prata, como declara o profeta Ageu no capítulo 2, versículo 8. Pare um instante e deixe que esta verdade penetre em seu coração. Você é filho do Rei dos Reis, herdeiro do Deus Todo-Poderoso, e não foi criado para viver debaixo de maldição financeira, mas para ser cabeça e não cauda, para estar em cima e não embaixo, como está escrito em Deuteronômio 28:13, onde Moisés profetiza que "E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, quando obedeceres aos mandamentos do Senhor, teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardares e cumprires." Filho e filha do Deus Altíssimo, quero que você compreenda que existe uma diferença entre ser pobre e estar quebrado financeiramente, pois ser pobre é uma condição do coração que não tem nada a ver com dinheiro, mas estar quebrado é uma situação temporária que pode ser transformada através da fé e das promessas de Deus. E hoje o Espírito Santo quer usar 3 orações específicas para quebrar toda a cadeia financeira que tem impedido as bênçãos de Deus de fluírem em sua vida. A primeira oração que vou compartilhar com você foi revelada pelo Espírito Santo durante uma vigília de oração, quando eu estava intercedendo por pessoas que estavam passando por dificuldades financeiras. E de repente o Senhor me mostrou que muitas pessoas estão presas financeiramente porque nunca quebraram a maldição hereditária que veio através das gerações. Pois existe uma herança espiritual negativa que passa de pais para filhos quando não é quebrada através da oração e da fé no sangue de Jesus Cristo.
Você consegue sentir o Espírito Santo tocando seu coração agora? Então, continue comigo, porque esta primeira oração vai quebrar toda a maldição hereditária de pobreza, escassez e falta que tem operado em sua família por gerações. E você vai experimentar uma liberação sobrenatural que vai abrir as janelas do céu sobre sua vida financeira de uma forma que você nunca imaginou ser possível. A Bíblia nos ensina em Gálatas 3,13 que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E isto significa que todo tipo de maldição, incluindo a maldição financeira, foi quebrada na cruz do Calvário. Mas você precisa tomar posse desta vitória através da fé e da oração, porque o que Jesus conquistou na cruz precisa ser aplicado em sua vida através da sua decisão de crer e declarar a palavra de Deus sobre sua situação. Ore assim comigo agora, em voz alta e com toda a fé que você tem em seu coração. Senhor Jesus Cristo, eu creio que Tu és o Filho de Deus que morreu na cruz do Calvário para me libertar de toda maldição. E hoje eu quebro, em nome de Jesus, toda maldição hereditária de pobreza, escassez e falta que tem operado em minha família por gerações. Eu declaro que o sangue de Jesus Cristo quebra toda a cadeia financeira que tem impedido as bênçãos de Deus de fluírem em minha vida. Eu renuncio a toda palavra negativa que foi falada sobre minha vida financeira. Eu cancelo todo o decreto de falta e escassez que foi estabelecido contra mim no mundo espiritual. E eu declaro que sou livre da maldição da pobreza, porque Jesus Cristo me libertou na cruz do Calvário. Eu sou filho do Rei dos Reis e herdeiro das promessas de Deus, e a partir de hoje, as bênçãos financeiras de Deus vão fluir em minha vida de forma sobrenatural, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode sentir o poder desta oração operando em sua vida agora? Algo está sendo quebrado no mundo espiritual neste exato momento. E você vai começar a ver os resultados desta libertação se manifestando em sua vida financeira nos próximos dias. Porque quando você quebra as cadeias espirituais, as mudanças no mundo natural são inevitáveis. E o Espírito Santo quer que você saiba que esta primeira oração foi apenas o início de uma revolução financeira que Deus está fazendo em sua vida. A segunda oração que vou compartilhar com você trata de uma revelação que o Espírito Santo me deu sobre o poder da gratidão e da fé no processo de libertação financeira. Pois muitas pessoas estão orando por milagres financeiros, mas estão murmurando e reclamando sobre sua situação atual. E isto cria um bloqueio espiritual que impede as bênçãos de Deus de se manifestarem. Porque a gratidão é a chave que abre as portas do céu, e a murmuração é a chave que fecha essas mesmas portas. O apóstolo Paulo nos ensina em Filipenses 4,19 que o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. E esta é uma promessa que não depende da sua situação atual, mas da fidelidade de Deus e da sua capacidade de crer nas promessas divinas, mesmo quando as circunstâncias parecem contradizer o que Deus prometeu, porque a fé é a substância das coisas que se esperam e a evidência das coisas que não se veem, como está escrito em Hebreus 11:1. Não ignore esta mensagem que o Espírito Santo está trazendo para a sua vida neste momento, porque existe uma diferença entre pedir a Deus por provisão e posicionar-se espiritualmente para receber as bênçãos que Ele já preparou para você. E esta segunda oração vai ensinar você a se posicionar na fé e na gratidão para receber os milagres financeiros que Deus tem preparado para a sua vida. Porque quando você aprende a agradecer pelo que já tem, Deus multiplica aquilo que está em suas mãos.
Lembra-se do milagre da multiplicação dos pães e dos peixes que Jesus realizou para alimentar 5.000 pessoas? Mateus 14:19. Nos conta que Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes e, erguendo os olhos ao céu, os abençoou e, partindo os pães, deu-os aos discípulos e os discípulos à multidão. E o segredo deste milagre não estava na quantidade do que havia, mas na gratidão e na fé que Jesus abençoou aquilo que estava disponível. E o mesmo princípio funciona em sua vida financeira hoje. Repita essa oração em voz alta comigo agora. Pai Celestial, eu venho diante do teu trono de graça, através do sangue de Jesus Cristo. E hoje eu escolho ser grato por tudo o que tu já fizeste em minha vida. Eu agradeço pelo ar que respiro, pela vida que tenho, pela família que me deste, pela saúde que desfruto, pelo trabalho que tenho e também pela provisão que está a caminho, porque eu sei que tu és o Deus que supre todas as minhas necessidades segundo as tuas riquezas em glória. Eu declaro que confio em ti completamente. Mesmo quando não entendo teus caminhos, eu creio que tu tens o melhor para mim. E hoje eu entrego todas as minhas ansiedades financeiras em tuas mãos. Eu escolho viver pela fé e não pela vista. Eu declaro que as tuas promessas são verdadeiras em minha vida. E eu recebo agora, pela fé, a provisão sobrenatural que tu já preparaste para mim. Que o teu favor me acompanhe em todos os meus negócios, que as portas se abram diante de mim, que as oportunidades surjam de forma sobrenatural e que eu seja uma bênção na vida de outras pessoas através da prosperidade que tu vais me dar, em nome de Jesus Cristo. Amém. Você consegue sentir a presença de Deus tocando seu coração agora? Algo poderoso está acontecendo no mundo espiritual neste momento. E eu quero que você saiba que esta oração não foi apenas palavras, mas foi uma transação espiritual que aconteceu entre você e o céu, e os anjos de Deus foram enviados para trabalhar em seu favor a partir de agora. Porque quando você ora com fé e gratidão, você move o coração de Deus de uma forma sobrenatural. A terceira e última oração que vou compartilhar com você é a mais poderosa de todas, porque ela trata da ativação do seu propósito financeiro no reino de Deus. Pois muitas pessoas estão orando por dinheiro, mas não estão entendendo que Deus não nos dá recursos apenas para o nosso próprio benefício, mas para que sejamos instrumentos de bênção na vida de outras pessoas e para que possamos financiar a obra do reino de Deus na terra. O Espírito Santo me mostrou algo profundo sobre você que está ouvindo estas palavras. Deus tem um plano específico para a sua vida financeira que vai além da sua própria necessidade, porque Ele quer usar você como um canal de bênção para impactar vidas, financiar missões, ajudar necessitados e promover o Evangelho. E quando você entende este propósito maior, sua oração por provisão, ganha uma dimensão profética que atrai a atenção do céu de forma extraordinária. Jesus nos ensinou em Mateus 6:33 que devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E esta é uma promessa que se refere especificamente à provisão material. Porque quando você alinha sua vida financeira com o propósito de Deus, Ele se compromete a suprir todas as suas necessidades e ainda lhe dar abundância para ser uma bênção na vida de outras pessoas. Pare, respire, deixe o Espírito falar com seu coração agora. Você não está aqui por acaso. Deus tem um plano extraordinário para a sua vida financeira. E esta terceira oração vai ativar uma dimensão profética em sua vida que vai transformar não apenas sua situação financeira, mas também sua influência no reino de Deus. Porque quando você se torna um financista do reino, Deus se torna seu sócio nos negócios.
E não existe sociedade mais lucrativa do que ter Deus como seu parceiro financeiro. Diga comigo em voz alta e com fé: Senhor Jesus Cristo, eu reconheço que Tu és o Senhor da minha vida e também o Senhor das minhas finanças. E hoje eu me coloco à disposição do Teu reino para ser um instrumento de bênção na vida de outras pessoas. Eu declaro que desejo prosperar, não apenas para meu próprio benefício, mas para financiar a obra do Teu reino na terra, para ajudar necessitados, para sustentar missionários, para promover o Evangelho e para ser uma bênção em todas as áreas da minha vida. Eu peço que Tu atives em mim o espírito de empreendedor do reino, que Tu me dês ideias criativas e inovadoras para gerar riqueza de forma honesta e abençoada, que Tu me conectes com as pessoas certas, que Tu abras as portas que nenhum homem Autumn sketches, quiet signs on the paths we leave behind. Golden leaves like letters fall, writing routes we can recall. Every step a faded trace, carried in the wind's embrace. Footprints vanish with the breeze, but these leaves show where we'll be. Hold the trembling in your hand, feel the map of shifting lands. Though the ground might fade away, the map remains in what we say. Maps written by fallen leaves, guiding hearts through shifting breeze. Every color, every scene shows the truth beneath the dream. Walk the roads we never chose, follow where the leaf wind blows. Maps written by fallen leaves, lead me where my spirit breathes. Shadows dance in amber light, shaping stories out at night. Lanes of gold and lanes of rust, trust the path that drifted dust. If the world forgets your name, don't you dare forget the flame. In the rustle of the trees, your direction rides the breeze. Lift your eyes to open skies, where the fallen leaf survives. In the drift and in the fall, find the map beyond it all. Maps written by fallen leaves, guiding hearts through shifting breeze. Every color, every scene shows the truth beneath the dream. Walk the roads we never chose, follow where the leaf wind blows. Maps written by fallen leaves, lead me where my spirit breathes. When the storms erase the lines, when the days become unkind, I'll listen to the rustling trees, let them draw the paths I need. No direction carved in stone, only wings of winds we've thrown. I'll wander with a heart that grieves, yet guided by those fallen leaves. Maps written by fallen leaves carry hopes through silent deeds. Every bend and every turn teaches what we need to learn. Even if the path deceives, I'll believe in what it gives. Maps written by fallen leaves lead me home when hope believes. Oh, oh, oh.